Pessoal, dei start na gravação da web aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar aqui, eu vou compartilhar as diretrizes Senai um digital, tá? As orientações aí que o pessoal pede para a gente sempre estar reforçando aí com os alunos, né? Deixa eu só achar o vídeo aqui que eu estava mostrando aqui sobre rede inteligente para o pessoal e aí eu acabei dando start. E o vídeo desapareceu. Ah, agora apareceu. Compartilhei o áudio. Aí, depois das orientações, a gente volta à nossa programação normal. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Compartilhar a tela aqui. Eu já aproveito e mostro. Ó, eu acabei de disponibilizar aqui, ó, a análise da aula de hoje, tá? É, A aula passada eu ia fazer até os 5, tá? Mas aí, pelo tempo aqui, a gente fez só até o 4, tá? Mas mesmo assim, eu já tinha deixado disponível o exercício 5, né? Na análise da aula passada. Então, já está disponível, vocês já podem acessar aí. Inclusive, tem um link aqui do Matrix Calc, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, já está lá na aba vídeo aula aqui, já está disponível. É, Deixa eu pegar aqui o. Eu planejei aqui, ó, essa aula a gente vê até o 7, porque aí nas próximas aulas, né, eu já até pedi para o monitor já deixar aqui, ó, Senhor, tudo bem? a... O que Oi, acontece é que o valor promocional do seu plano já acabou. Mas eu já estou pagando. olá. Pô, você que tava perguntando aqui. Mas se precisar perguntar aí, tá? Pode abrir o áudio aí, tá bom? Então já deixei aqui, já pedi, se eu não me engano é o Luiz, que é o monitor de você. Isso mesmo, é o Luiz. Já pedi para ele deixar tudo pronto aqui, ó. Porque inclusive a aula do dia 30 eu já vou estar de férias, tá? A férias de vocês da unidade, ela é do dia 1, tá? Do dia 1 do 7 até dia 19. Só que eu entro antes. Aí o que que eu vou fazer? Essa do dia 30 aqui, ó, eu já vou deixar antes, né, do dia 29, já vou deixar disponível para vocês, tá? Outro professor, ele pode acompanhar aqui, mas eu já tenho já aula gravada aqui, eu prefiro já deixar disponível, né, para que vocês não sejam prejudicados. Então, eu pretendo hoje, né, fazer essas 3 atividades aqui, analisar elas aqui, né?
Aí o bom é que o monitor ele já deixa tudo prontinho, né? O meu único trabalho é só gravar a aula e depois upar o vídeo aqui para eles poderem publicar para vocês aqui, tá? Eu vou lá no exercício 5, ainda falando de circuitos de corrente. Eu vou deixar nessa visualização aqui, que ela é até melhor. Esse aqui a gente tinha falado, né? Deixa eu ver. Ah, foi o 3, né? Que era circuito A e B, e o 4, que era a segunda lei de Ohm. É, isso aqui a gente falou na aula passada. Ah, foi esse aqui, ó. A gente acabou bem aqui no final, aqui, ó. Meu planejamento era até o 5, mas foi até o 4 aqui, né? E esse 5 ela é rápido, viu? Então, ó, o 5 aqui ele fala, ó, que tem esse circuito aqui, né? O maior problema dele assim, seria a complexidade, né? Mas do mesmo jeito a gente transforma ele em um circuito equivalente, né? Ou seja, a resistência equivalente. Daí é importante a gente, quando estiver lendo um exercício de física, ver os dados aqui, ó, por exemplo. Ele fala que esse circuito, né, que é alimentado e é 220 contínuo, viu? 220 contínuo, tá? Ele foi ligado por 3 horas, né? Então funcionou por 3 horas. Lembrando que a concessionária de energia, ela monetiza quilowatt-hora. Por exemplo, aqui, ó, quilowatt-hora. 1 kWh é 53 centavos, né? Mais os impostos aqui nessa época aqui, né? Dessa conta que eu peguei, né? Para esse tipo de cliente, ainda tem residencial normal trifásico. Ainda tem um baixa renda, que é um valor menor ainda, tá? Ainda tinha o adicional de bandeira vermelha, né? Que é um adicional, ó, praticamente quase 3 centavos, né? 2 centavos e mais os encargos que estão embutidos aí, né? Então ele é um fator multiplicativo. Aí lembra que a iluminação pública, ela é um rateio, tá? Então o circuito, se sei lá, deu R$ 200 e eu tenho, sei lá, 30 clientes, vai ser esses 200 dividido por 30 e aí vai aparecer o valor. Ele não é multiplicativo aqui, tá? E aí ele fala que ele funcionou por 3 horas, né? E fala que o quilowatt-hora, né? Ele vale 33 centavos, né? Nessa, nessa concessionária aqui de energia, né? Então, basicamente, ó, todo o circuito elétrico, ele é reduzido, né? Esse aqui tem duas malhas, né? Tem uma submalha dentro de uma malha maior aqui, né? Mas ele é relativamente simples, ó. É só fazer a soma algébrica aqui, ó. 15 mais 40, 55, né? Quando ele está em série. Quando ele está em paralelo, é o produto dividido pela soma, né? 25 vezes 55 dividido por 25 mais 55, que dá 17,19 ohms, tá? Daí, ó, sempre você vai diminuindo, tá vendo? Ó, o circuito diminuiu cada vez mais, né? Chamei de resistência equivalente zero, aqui chamei de um, tá? E agora eu tenho três resistores em série, só fazer a soma algébrica e aí você encontra a, a representação, né? A resistência equivalente aqui, que é o necessário para eu achar o quê? Através da primeira lei de Ohm, a corrente total, tá? Eu vou dar uma adiantada aqui, né? Como eu fui fazendo, esse aqui é mais simplesinho, eu já vou colocar no último slide dele aqui, ó, para a gente ter uma visão global aqui, né?
Então, aqui eu coloquei os cálculos das resistências, né, que eu fui fazendo ao longo aqui, né, essa em série, depois o resultado em paralelo, depois a soma algébrica aqui, né? Inclusive nessa daqui, ó, já aproveitei aqui, ó, o R1 com esses dois aqui, ó, já dá para você fazer isso, ó. Como os dois estão em série, então eles representam um único resistor. Dá para você colocar na mesma equação aqui, ó, o produto, né? Que aí esses dois aqui é a soma, né? Por isso que ele está nessa equação geral. Aí você consegue encontrar de forma rápida aqui a resistência, tá? No final das contas, você vai utilizar, né? Depois que acha o circuito equivalente, você vai utilizar a primeira lei de Ohm, né? Que matematicamente primeira lei de Ohm, né? É a resistência igual a tensão dividido pela corrente. A gente já discutiu por que que é uma divisão, né? Porque em um cabo, até mesmo em um resistor, né, de circuito eletroeletrônico, né? A gente até discutiu naquela primeira atividade que a função do resistor é diminuir, né? Diminuir o nível de tensão quando ele está associado em série, né? Para eu poder ter uma alimentação, né? Por exemplo, eu tenho, igual eu citei lá da fonte de computador, né? Eu pego 220 volts, converto em contínuo na fonte 5 volts, tem 12, tem jump lá de 24, né? E aí eu preciso uma tensão diferente dessas três aí, né? Eu vou pegar a mais próxima no projeto do circuito, eu vou colocar um resistor em série e daí eu vou ter a resistência elétrica, o nível de tensão, né, através do consumo, né, atra do resistor nesse circuito elétrico aqui. E a resistência elétrica, né, lá quando o George Simon Ohm descobriu, né, ele percebeu que seja em um cabo, seja num resistor, né, a tensão sempre era direta e proporcional. Quando ele aumentava o potencial elétrico aqui, por exemplo, em cima do R1, a corrente elétrica que fluía nele, ela aumentava também. E matematicamente você consegue descrever essa fórmula, né? Através de uma divisão, né? Eu não sei se eu expliquei na aula passada por que que é uma divisão, né? É o seguinte, a resistência elétrica, você concorda que ela é uma característica do material, né? Que é a oposição à passagem de elétrons, né? Que é a descrição física. Então, é, cada condutor ali, né, dependendo aí da distância que ele tem, né, do tamanho que ele tem, vamos pegar um resistor que ele é fixo, né? Ele tem uma resistência elétrica, ou seja, quando é aplicada uma tensão nele, vai aparecer uma corrente característica que dá o valor da resistência elétrica. Só que para ser direto e proporcional, o que que o pessoal da física fazia antigamente? Faz isso até hoje, né? Não sei se vocês já viram, quando você faz o curso lá de licenciatura, né? Em física, por exemplo, você tem, né, o físico que vai trabalhar na licenciatura, né, dando aulas, né? E você tem o físico que pode trabalhar com pesquisa, com experimento, né? E dentro desse físico que trabalha com pesquisa, com experimento, existe o físico experimental e o físico teórico. Não que os dois não façam as duas coisas, né? Mas dependendo da sua linha de pesquisa, você vai para a área da teoria ou você vai para a área teórica, né? A teórica, você, através do comportamento de outros fenômenos físicos aí, né? Você percebe que, dessa descrição aí, que esses fenômenos são às vezes direto ou inversamente proporcional. Todo fenômeno da física, eletricidade, fluxo de calor, né, que o pessoal chama aí o estudo da calorimetria, né, o calor naturalmente ele flui do objeto mais quente para o objeto mais frio, né? Foi a partir desse estudo que descobriram, por exemplo, o princípio da refrigeração, né? Tem como você inverter, né? Fazer com que o calor vá do objeto mais frio para o mais quente, né? Por isso que uma geladeira,
Por isso que um ar-condicionado, ele, por exemplo, né, tem a unidade condensadora, né? A unidade condensadora, se você perceber, ela fica quente, né? E o refrigerador, né, dentro da a parte interna dele, né, fica frio porque ele faz o processo inverso, que é chamado de entropia, né? Ele faz o calor fluir de uma forma não natural, né, através de gás, né, o princípio lá dos gases, utilizando compressor, né? E esse princípio, né, por exemplo, pegando o gancho aqui, né? Por exemplo, você tem dentro de um, né, um compressor ali, né? Eu posso simplesmente, através de um circuito aqui, ó, eu tenho uma turbina aqui, eu tenho uma pá. Se eu girar essa pá, essa turbina aqui dentro, eu consigo aumentar a pressão, né? Eu consigo fazer com que essa variável, né, ela seja deslocada. E daí nos estudos lá, o Clapeyron, por exemplo, ele descobriu que a pressão ela é inversamente proporcional ao volume e diretamente proporcional à variação de temperatura nesse ambiente aqui, né? Ele tem um ambiente 2, por isso que a fórmula aparece, ó, P1 V1 ou T1 ou inicial, né? Então, se ele aumentar a pressão, vai acontecer que a temperatura, né? Temperatura interna dos gases aqui, peraí, agora voltou a funcionar. A temperatura interna dos gases, porque, vamos supor, eu ligo o compressor aqui e o ar ele começa a ficar, né? Ele movimenta o ar ali, né? Eu aumento a pressão do ar nas paredes internas, quando eu faço isso, eu começo a aumentar a temperatura. E esse comportamento é direto e proporcional. Por isso que na fórmula, tanto a pressão quanto a temperatura, uma fica no numerador e outra fica no denominador. Já o volume, né? O volume ele diminui, né? Porque você pressiona o ar, né, contra a parede ali, né? Você faz com que o volume diminua. Por isso que ele é inversamente proporcional. Por isso que ele está multiplicando aqui. E essa alusão matemática ela é simples. Por exemplo, igual a resistência elétrica. Vamos supor que a resistência é 4, né? É fixa aqui. É, vamos supor que eu apliquei 8, né, de tensão e uma corrente elétrica, né? 2 amperes, aí deu a resistência elétrica de 4, né? Se eu quiser aumentar a tensão do circuito aqui, ó, de 8, por exemplo, para 16, qual que é o valor no numerador, ou seja, a corrente elétrica, que vai continuar, né, sendo 4 aqui, né? Qual que é o valor? Eu tenho que aumentar, eu tenho que diminuir, eu vou ter que aumentar, né? Então vai ser, eu vou aumentar para 4. Essa simples observação do físico experimental, do físico teórico, né? Essa conexão matemática com o fenômeno físico, quando ele é direto e proporcional, você percebeu que eu aumentei o numerador, né? O denominador, ele teve que aumentar para eu manter o valor fixo, que é o valor da resistência, poderia ser o valor da pressão na teoria dos gases, né? Poderia ser o valor da temperatura, o valor do volume, né? E assim por diante. Depois, pegue um livro de física, seja lá de eletricidade, seja de mecânica, você vai ver que a maioria das fórmulas ou é uma multiplicação ou é uma divisão. Aí, quando é direta e proporcional, por isso que a primeira lei de Ohm, né, ela tem a tensão dividida pela corrente, né? E aí, né, a tensão ela fica no numerador, por quê? Porque geralmente ela é maior e matematicamente é mais fácil eu dividir 4 por 2 do que 2 por 4, por exemplo, tá? Então, essa conexão matemática que a gente descobre, né, o físico lá, o físico teórico, o físico experimental, ele vai lá no laboratório, cria um experimento, né, igual foi o experimento aí né, na parte aí
estudo dos gases aí, né? Termologia aí, condução de calor em objetos aí, né? Objetos lineares, objetos superficiais, né? Placas, né? Volumétrico, né? A dilatação linear, dilatação superficial, dilatação volumétrica, né? Então, toda vez que você encontra essas fórmulas matemáticas e existe essa conexão, se ela é direta e proporcional, é por conta dessa observação aqui, ó. Se eu aumentar um para eu manter 4, eu tenho que aumentar o outro. Se fosse uma multiplicação, né, por exemplo, 8 vezes 2 dá 16. Para eu manter 16 aqui, né? Por exemplo, eu aumentei esse 2 aqui para 8, né? Que eu vou fazer com essa outra variável aqui, né? Eu vou ter que diminuir ela, né? 8 vezes 2 para dar 16. Percebeu? Toda vez que eu tenho um fenômeno físico, e esses dois fenômenos, que seriam essas duas variáveis, eles são inversamente proporcionais, ou seja, quando eu aumento um, o outro diminui, ele é expresso matematicamente como uma multiplicação, tá? Então fica essa dica aí para vocês profissionalmente. Eu não sei depois desse curso aqui, se você vai fazer, sei lá, engenharia da automação ou engenharia elétrica, né? Ou outro curso aí, né, das exatas, né? Guarde esse momento que a gente está tendo agora aqui, né? Para você entender, né? Porque assim, eu, na época aí que eu estava estudando aí, né, no início, lá no segundo grau, né, eu pensava que a física era só você decorar uma fórmula, pronto e acabou, né? Eu pensava assim, nossa, sei lá, o Isaac Newton, né, os matemáticos físicos, Albert Einstein, né? Eles tiveram aqueles insights, os caras são deuses, realmente, os caras são muito bons, são muito inteligentes, mas como que eles criam essa conexão, né? Através desse tipo de conhecimento aqui, né? Depois, se eu não me engano, foi o Isaac Newton que inaugurou, né, na física, porque antigamente a física ela era descritiva, né? Ela não era cálculo matemático igual a gente conhece hoje, né? Então, antigamente era descrição, depois que, né, por exemplo, o Newton, inclusive ele criou uma matemática para explicar alguns fenômenos que não eram, né, como se diz, com a matemática que existia na época, não eram explicáveis, que é o que a gente conhece hoje como cálculo, né, o cálculo integral, né, as equações diferenciais, né? O cálculo integral, as equações diferenciais. Das equações diferenciais existem as chamadas transformadas, né? Que na verdade é um cálculo, é uma equação diferencial, né? Mas só que com outro enfoque, né? São as chamadas transformadas de Laplace, transformadas de Fourier, né? E todo esse conhecimento, junto com a interpretação física e esse refino matemático, tornou possível o que a gente conhece hoje, por exemplo, com os equipamentos elétricos, a própria computação, né? A máquina de Turing, né? A arquitetura dos computadores, inclusive foi o John von Neumann que ele iniciou, né? Ele criou um sistema que é o sistema lá de memória, né? Sistema de memória locável. Antigamente, num computador, para você mexer naquele computador ali, você tinha que é, fazer um circuito digital para ele te dar uma resposta que era um cálculo, por exemplo, a trajetória balística, né, de um canhão. Você não escrevia um programa igual a gente faz hoje, né? Escreve em linguagem de alto nível, né? Java, Python e tantas outras aí, Ruby, né? Então, assim, tudo isso foi importante para a gente ter o mundo como a gente conhece hoje aí, né? As interpretações físicas, né? Dos fenômenos físicos, as interpretações matemáticas, que hoje a gente acha que é só uma fórmula que a gente decora, né? E aplica lá no curso que a gente está fazendo, no segundo grau, ou aqui no eletrotécnico, ou no que vocês vão
fazer daqui para frente aqui, tá? Foi só um paralelo que foi necessário. Eu gosto sempre de enfocar aqui na eletricidade, né? Porque eu sei que ela é um gargalo nesse curso, tá? Lá no curso das engenharias também, né? Ela é um gargalo porque chega no momento aqui que o aluno fala: Nossa, será que eu consigo, né? Será que eu consigo tancar esses exercícios, essas interpretações aí? Com paciência você consegue, tá, pessoal? Então, a primeira lei de Ohm aqui, ó, fazendo o isolamento da corrente elétrica, né? Passando a corrente elétrica para o outro lado e a resistência aqui, né? Você tem a simplificação, né? A corrente do circuito, né? Vai ser a tensão, o 220, e a resistência equivalente. Foi necessário achar ela para a gente achar a corrente. Achando a corrente, né? De posse da tensão e de posse da corrente, nós temos a potência, né? O cálculo da potência elétrica. Se a gente for pegar lá da mecânica, a potência é um trabalho, tá? É um trabalho em um determinado tempo. Quanto menos tempo eu gasto em um trabalho, eu falo que aquela máquina ou aquela pessoa tem uma potência, né, uma potência maior. E traduzindo na física para circuitos elétricos, né, lá na eletrodinâmica, né, essa fórmula que eu não vou ficar deduzindo aqui não, né, mas no final, traduzindo ela, ela fica como tensão, né, multiplicado pela corrente, né, porque lá num condutor elétrico, a quantidade de carga elétrica que flui no condutor, tá? Ela, em um determinado fluxo de tempo, ela é chamada de corrente elétrica. É por isso que na fórmula, né, essa divisão aqui, ela vai virar uma corrente elétrica, porque o conceito de corrente elétrica é um fluxo de elétrons, né, numa área de seção transversal aí no tempo, né? Ou seja, ela vai passando ali no tempo. E você tem também a criação de um potencial elétrico no circuito. Esse potencial elétrico, né, essa diferença, na verdade, né, aqui é contínua, né, positivo e negativo aqui, né, essa diferença de potencial elétrico. Quando esse circuito é fechado, vai haver a formação de um trabalho que é chamado de trabalho elétrico, ou seja, o movimento de cargas elétricas nesse circuito, né, na forma de corrente elétrica, e esse movimento de cargas elétricas, por isso que o circuito ele é chamado de circuito, né? Ele tem uma partida, que é no polo positivo, e ele vai ter a chegada, né, que é a volta aqui, que é no polo negativo, né? Então ele vai transladar, né? Ele vai percorrer o fio, fechando o circuito, realizando um trabalho, né? Ou seja, realizando esse trabalho, ele vai liberar energia na forma de calor, que é o chamado efeito Joule, né? Na hora que ele vai fluindo dentro do circuito aí. Aí por isso que a potência, né, ela tem esse formato aqui, né? Inclusive, para a potência, a tensão e a corrente são inversamente proporcionais. A interpretação, né? Elas são inversamente proporcionais, ou seja, quanto maior o potencial elétrico de um equipamento que você aplica no equipamento, tá? Menor vai ser a corrente elétrica. Inclusive, não sei se você sabia, a corrente elétrica de rede de distribuição 13.8, linha de transmissão, né, 230 kV, elas são bem mais baixas que as correntes que a gente tem. Às vezes, ela é bem menor, essas correntes, né? Elas são bem menores que as correntes que a gente tem nos equipamentos elétricos na baixa tensão, dentro de uma indústria, dentro de um comércio, até dentro da sua casa aí, tá? Não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Por isso que, não sei se vocês já perceberam, você olha lá no transformador, você vai ver que o cabo de distribuição ele é bem mais fino que o secundário do transformador. Às vezes, no secundário do transformador, por fase, né? Lá no X0, que é o neutro, né? O X1, o X2, o X3, que são as fases A, B e C. Às vezes, dependendo lá do projeto, eu tenho que colocar, por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui emprestado aqui para vocês verem aqui.
Vou achar aqui. Não, eu acho que tá nesse último. Pegar um desenho aqui da bucha. Por exemplo, essa aqui é uma subestação, tá? De média tensão. Essa aqui, pelo formato do isolador, ela é 36, né? É 34,5 kV, ó. É isso mesmo, ó. 34,5 kV. Se vocês olharem aí na rua, né, a 13,8, você vai ver que o cabo da rede de média tensão, ele é mais fino, tá? Ele tem 7 fios. Ele tem 6 de alumínio e um de aço. E aqui, ó, no secundário do transformador, lá dentro da indústria, né? Na subestação, por exemplo, esse aqui é um exemplo de uma subestação. Você vai ver, isso aqui é o neutro, tá? É porque aqui ele está em triângulo, né? Na média tensão, e na baixa tensão ele vai estar ligado em estrela, né? Ou seja, o neutro aterrado e as fases aqui, né? O X1, X2, X3. E às vezes, dependendo do projeto, ele vai estar desse jeito aqui, ó. Por fase, eu vou ter que colocar 2 condutores, 3, 4 condutores, porque a corrente elétrica ela vai ser bem mais massiva, bem mais alta do que na média tensão, tá? É um fato curioso, né? E uma das explicações é pelo formato da fórmula aqui, né? Que no final das contas da dedução, né? Da dedução elétrica da mecânica, elas ficam, a tensão e a corrente são inversamente proporcionais, tá? Agora, no projeto elétrico, aí a tensão e a corrente são diretamente proporcionais, né? Para a questão de projeto, de impedância do sistema, elas são direta e proporcional. Agora, quando eu falo de potência, elas são inversas, tá? Mais para frente eu vou tocar nesse assunto. Então, utilizando a fórmula da potência elétrica aqui, né? É a tensão de 220 vezes 2,52, né, amperes, dá 554,4, transformando em quilo, porque a concessionária de energia ela calcula em termos de quilo. É igual a concessionária de água, né? Cada 1 metro cúbico, ou seja, a cada 1.000 litros, ela cobra por você utilizar e cobra pela limpeza, né? Já que é um recurso aí renovável aí, mas a água a gente tem que limpar ela, né? Para tornar ela potável de novo para o reuso dessa água, né? Então, convertendo ela aqui, ó, vocês podem utilizar o capítulo 5 lá do livro, né? Que mostra como que você vai utilizar a potência de 10 aqui, né? Transformar ela em quilo. É só você diminuir o número. E quando você cria a potência de 10 aqui, ó, por exemplo, 554,4. Se eu mover a vírgula para cá, você concorda que ela de 500 ela passou para 54,44. Aí você vai colocar vezes 10 elevado a 1. Eu andei uma casa, diminui o número em uma casa, vezes 10 a 1. Duas casas, vezes 10 ao quadrado. Três casas, vezes 10 ao cubo, que é o K, né? Que é o 10 a terceira aqui. Então, 554,44 watts dá 0,5.544. É bom você conservar todas as casas decimais, né? Na hora de realizar o cálculo da energia aqui, né? Então, deu 0,5.544 quilowatts, tá? Vezes o cálculo da energia, né? Você pega a potência em quilowatts. Não foi de graça que eu fiz essa transformação, porque senão o cálculo, essa conta daria um valor muito maior, né? Então, 0,5 aproximadamente aqui, ó, vezes 3 dá 1,6 aproximadamente quilowatt-hora. É igual eu falei, conserva as casas depois da vírgula. Agora, vezes 36 centavos, que é o valor, né? Então, esse equipamento funcionando em 3 horas,
com esse valor de quilowatt aqui, ele custou praticamente 60 centavos, tá? Se eu não tivesse feito a conversão de quase 60 centavos, ele iria pular, né, para... Ele ia dar uns R$ 600 praticamente aqui, né? Então, por isso que a gente por isso que a concessionária de energia é a cada 1 quilowatt ela faz a cobrança, né? Que o registrador faz a volta lá e aí ele registra, né, o consumo. Agora vamos para o próximo exercício, o exercício 6, tá? O exercício 6 aqui, ele não é tão complicado, mas, né? Basicamente, ele fala aqui, ó, que tem uma fonte V3, né, de 30 volts, considerando a resistência composta pelo circuito aqui, né? De novo, a estratégia é o quê? Reduzir esse circuito ao máximo, tá? Por isso que eu já economizando aqui, ó, eu vou lá para o último slide dele, para a gente fazer um retrospecto desse exercício aqui, ó. Então, reduzir ele é o quê? É eu fazer as associações em série, fazendo soma, né? E as associações em paralelo, fazendo produto pela soma. Sempre para dois resistores aqui, ó. Fui fazendo as associações aqui, ó. Obviamente, eu vou chegar no circuito final, que é a resistência equivalente, que deu 93,48, tá? Aplicando a primeira lei de Ohm, né? Deu 30 dividido por 93,48, deu 0,32 amperes. Então, partir desse princípio aqui, ó, lembrando que o polo positivo está desse lado aqui, ó, que é o positivo, que é o negativo. Então, a corrente elétrica, ó, a total que a gente acabou de achar, ela brota daqui, divide para cá, ó, divide em duas correntes, entra nesse nó, divide novamente aqui, ó, e entra nesse próximo nó. Sei lá, vamos chamar esse aqui de A, esse de B e esse aqui de C, ó. E daí ela volta a ser 0,32 amperes. Então é esse jogo aqui, né, de primeiro qual que vai ser, ele quer que ache a potência de cada resistor e a corrente, né? A corrente mais fácil de achar é justamente no resistor que está aqui dentro da malha, que tem a fonte de tensão aqui, ó. Porque é ele que vai receber a corrente total. Então, ó, e aí, ó, eu pego e mostro, já deixei aqui o resumo aqui para vocês, ó. Você pode fazer essa associação de fórmulas aqui, né? Eu não gosto lá no livro, não tem aquele. Parece aquele círculo de magia lá do Yu-Gi-Oh! Já assistiram aquele desenho, né? Quando o cara faz a invocação do Rei Caveira, invocação lá do monte de carta, né? Parece um círculo de magia. Aquelas fórmulas ali, elas são dedução, tá? Dedução da primeira lei de Ohm com a lei das potências, tá? Então, quando eu pego a primeira lei de Ohm, isolo cada uma das variáveis, por exemplo, eu isolo a tensão, ó, a tensão é igual a resistência vezes a corrente aqui, ó. Então, vai ficar o quê? Resistência, em lugar da tensão, né? Resistência vezes a corrente novamente, né? Da fórmula da potência. Daí, uma outra fórmula de você achar a potência do circuito é o valor da resistência vezes a corrente elevado ao quadrado. Da mesma forma, se eu isolar a corrente e deixar a tensão aqui, ó, é, eu vou encontrar, né, por exemplo, que a corrente elétrica é a tensão dividido pela resistência. Ó. Por isso que ficou tensão vezes a corrente, né? Corrente é quem? É a tensão dividido pela resistência. Vai ficar a tensão vezes a tensão dividido pela resistência, ou seja, tensão ao quadrado dividido pela resistência. Eu também acho a potência que o pessoal chama de potência dissipada, tá? Então, a partir desse raciocínio, né, você já pode encontrar aqui, ó, você pode encontrar até pela fórmula da potência,
Não, nesse caso aqui a corrente, se você tem a corrente e tem o valor do resistor, então é bom você achar por essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui vai ser o caminho. Foi o que eu já iniciei aqui no resistor 4, tá vendo? Ó, resistência 60 ohms vezes 0,32 ao quadrado aqui, né? Deu 6,14 watts, tá? E a resistência que eu chamei aqui, ó. Beleza, achei essa corrente aqui. Eu sei que essa corrente vai dividir, ó. Ela vai dividir aqui tanto para o resistor 3 quanto para o resistor 4, tá? E aqui, ó, na hora que eu fui, lembra que eu fui dividir no circuito, ó, fui diminuindo, ó, somei esses três aqui, ó, ele virou o resistor equivalente um aqui, tá? Então, em cima do resistor equivalente um eu tenho a aplicação, ó, por exemplo, quando eu reduzi, ó, somei o R5 mais o R6 e o R2, tá? Somei os dois aqui e depois fiz em paralelo aqui, ó, esse aqui é o REC 0, né? O REC 0, por exemplo, aqui, ó, por que que eu achei do REC 0 aqui, ó? Se você pensar aqui, ó, na hora que eu somei aqui, não ficou a resistência equivalente zero em paralelo com o resistor um, tá? Então, quando eu tenho dois resistores, né? No caso aqui foi a que eu chamei de resistência equivalente zero aqui, né? Que foi a soma desses três aqui, ó. Do 2, do 6 e do 5, tá? Então, quando eu fiz essa soma, esse resistor equivalente, né, que são os três, ele tem o mesmo potencial que é aplicado no resistor um aqui, tá? Por isso que eu aproveitei a fórmula aqui, ó, essa variação aqui, ó, a tensão, né, tensão ao quadrado aqui, né, dividido pela resistência, tá? E aí, a tensão aqui, ó, a de 2,18 aqui, né? Que é aplicada em cima do REC 0 é a mesma tensão que é aplicada em cima do resistor um, tá? E por isso que eu coloquei que elas são iguais aqui, tá? Então eu posso usar essa variação da fórmula, né? O U ao quadrado, né? Já que as tensões são iguais aqui, né? O ao quadrado dividido por R, né? No caso aqui o R1, eu vou achar a potência em cima do resistor um, que é de 0, né? 0,59 watts, tá? Agora, note que a corrente que passa em cima do 2, a corrente que passa em cima do 6 e do 5, como eles estão em série, essa corrente é a mesma, tá? Utilizando essa variação da primeira lei de Ohm aqui, ó, a tensão que eu já tinha aqui, ó, do REC 0, que é de 2,18, dividido pelo REC 0, né, que é o somatório dos três aqui, ó, a corrente elétrica, eu encontrei a corrente que passa em cima dos três, que é de 0,05 amperes. Beleza. Se eu achei essa corrente aqui, tá? Achando essa corrente, eu automaticamente, pela essa variação aqui, ó, o valor da resistência de cada resistor com a corrente que eu acabei de achar aqui de 0,5, eu acho a potência do resistor 5, do 6 e do 2. Inclusive, a potência do 5 e do 6 é igual porque eles passam a mesma corrente e eles têm o mesmo valor de 8 ohms, tá? Por isso. É, Agora do R2, né? Do R2 é só eu usar a variação aqui, ó. Essa variação aqui, ó, de resistência, né? Que é o valor do R2, e a corrente que eu já havia achado, né? Que é de 0,5. Então dá 30 vezes 0,05 ao quadrado, dá 0,075 watts de potência em cima do R2 aqui, né?
Agora o REC 3, quem que é o REC 3 aqui na fila do pão, né? O REC 3, deixa eu ver quem que foi aqui, é o REC 2, que que são esses três resistores, tá? Em paralelo com o R3, tá? Então, a tensão entre C e B, né, entre esses pontos C e B, seria equivalente à a tensão em cima do. Cadê? Deixa eu ver onde é que estava aqui. Aqui, ó. Usando a primeira lei de Ohm, né? Eu tendo a resistência do REC 3. Quem que é o REC 3? São todos esses resistores aqui, ó. O R5, o 6 e o 2 em série, com o R1 em paralelo, né? Que eu expliquei aqui, ó. Que eu mostrei aqui. Achei que é de 26,67 ohms, né? Então, eu posso encontrar a corrente, né? A corrente total aqui que passa em cima do REC 3, que inclusive é a corrente total. Lembra que parte dela foi passar em cima do R6, do R5 e do R2, tá? E, e como eles estão né, todos em paralelo aqui, ó, porque a total ela dividiu para cá, né? Inclusive, na hora que ela passou em cima do 6, do 5, do 6 e do 2, ela virou o quê? Deixa eu ver, corrente. Ela foi de 0,5, né? Então, desse 0,05, né? Desse 0,32, 0,05 veio para cá e o restante, né? Ou seja, 0,32 menos 0,05 passou, né? Passou em cima do R1 aqui, tá? Então, já que é a corrente total, né? O somatório aqui, né? Entre esses dois pontos aqui, o nó C e o que eu chamei de nó B aqui, tá? E a resistência equivalente 3, que eu chamei essa associação em série, né? Do R2, 6 e 5, em paralelo com R1, tá? Então, fazendo o cálculo aqui, eu encontrei a tensão não só em cima do que eu chamei de REC 3, mas eu achei a queda de tensão entre o nó C e o nó B aqui, tá? Que é de 8,53 volts. A gente vai precisar dela mais para frente. Por quê? Tá? A potência em cima do R3, que é esse daqui, ó. Ah, na verdade foi inverso aqui, né? Mas a ideia é essa mesma aqui, ó, que ele vem por aqui, né? Entra no A, depois divide aqui. Então, aqui, ó, a potência em cima do 3 vai ser, obviamente, a tensão em cima do 3 aqui, né? O de 8,53, tá? Porque é o seguinte, ó, eu não encontrei a tensão de 8,53 aqui, ó. 8,53 com 30 aqui, aí tem a tensão em cima do R4. A tensão em cima do R4, pessoal, deixa eu ver se eu coloquei ela aqui. Potência, peraí, rapidão aqui, pessoal. O R4 foi o primeiro que eu achei aqui, ó. Ah, não, inclusive a tensão do R4 eu posso encontrar aqui, né? Que é a corrente total vezes a resistência, né? A de 60 aqui, né? Então seria o 0,32, o 0,32 aqui, né? Que é a tensão, né? É, vezes a corrente. É 0,32. Eu perdi. Pera aí, pessoal, rapidão, que eu perdi o fio da meada aqui.
É pra você ver, né? É o 0,32. Ah, não, não, tá certo. É o AR vezes I. O I é 0,32, o R é 60. Ah, bom, voltei aqui. Então dá 19, né? Aqui é 19 menos 30 menos 30 e menos 8, é a mesma tensão elétrica aqui. É porque assim, ó, nessa malha aqui, né? Tanto a tensão em cima do R4, a tensão em cima do que eu chamei de REC 0, acho que foi REC 0 mesmo. Não, REC 1, é isso mesmo. De REC 1 e essa tensão aqui, ó, em cima do R3 aqui, vai dar igual a zero, que é 30, né? Menos as tensões que são aplicadas nesses pontos do circuito aqui, tá? Por isso que eu tinha achado o valor aqui, o 0,32, né? O REC, que eu chamei de REC 3, só lembra. Ah, o REC 3 é esse aqui em série, né? Com esse daqui em paralelo, tá certo aqui, ó. 80, né? 40 mais 40, 80. Aí multiplicado por 40, dividido pela soma, aí deu o valor da resistência equivalente 3. A resistência equivalente 3, você concorda? Na hora que eu diminuo aqui, essas resistências R8, R7, R3 vai ser substituída pela resistência equivalente 3, ou seja, exatamente a fonte de tensão entre o ponto A e o ponto B da placa, tá? Por isso que eu encontrei a tensão em cima do resistor 3, que é a mesma tensão em cima do que eu chamei de REC 3, que foi o quê? Associação em série do 7, do 8, em paralelo com o resistor 3, tá? Agora sim, agora, como se diz, a conexão voltou aqui. Pessoal, rapidão aqui. Só um minutinho aqui. Não, isso porque não deu nem pra gente começar o. Ficou faltando 7. Eu tô achando que eu vou gravar a extra pra vocês, tá? A do 7, a resolução do exercício 7 e colocar junto com a gravação que eu tô fazendo agora aqui, tá? Porque senão não vai dar tempo. Eu preciso de uma aula só para falar de cada um exercício ali do circuito de tensão alternada. Pidão. É porque eu fui fazendo o cálculo aqui, e esqueci. Aí depois que eu vi que já tinha dado 22 aqui. Só registrar aqui que a gente volta pro game aqui. É, ainda não registrou. Deixa eu só reiniciar o sistema aqui. Agora vai, porque o sistema tem um delay aqui. Na hora que eu mando o registro pro banco de dados, é isso mesmo, ó, já foi. Teve um delay aqui no banco de dados, mas agora deu certo.
Vamos continuar aqui. Voltando aqui, pessoal, né? Aí por que que a tensão em cima que eu chamei de REC 3, né, é igual à tensão em cima do resistor 3, tá? Porque na hora que eu faço associação aqui, série do R7 com R8, em paralelo com o resistor 3, eu vou encontrar o resistor, né, equivalente, né, que eu chamei de REC 3, que ele fica entre o nó A e o nó B. E adivinha quem que fica também entre o nó A e o nó B? O resistor 3. Por isso, tá? Essa é a explicação lógica, né? Por isso que eu falei que a tensão em cima do REC 3, eu deveria ter colocado aqui, ó, tensão em cima do resistor que eu chamei de REC 3 desse cálculo aqui é igual à tensão em cima do resistor 3, tá? Ah, e daí, ó, a, com a resistência 3, né? Ou do REC 3, né? Que é 26,67 vezes a corrente aqui. Por que que eu coloquei 0,32? Por que que é a corrente total? Você concorda comigo quando eu faço essa associação série e paralelo aqui, né? Vai ficar um resistor teórico, que é o resistor equivalente aqui. Aí você concorda que na hora que a corrente total sai aqui, ela entra no A e no B, ela dividiu, tá? Mas para o resistor equivalente 3, ela é a soma das duas divisões, que é, no final das contas, a corrente total que a gente tinha achado no início do exercício, né? Que é de 32 amperes. Entendeu? É por isso. Então, REC 3 vezes, né, 26,67 vezes 0,32 deu 8,53 volts. Então, a tensão entre o ponto A e o B é de 8,53 volts. Portanto, se entre o ponto A eu tenho uma tensão, né, coloca lá o multímetro de 8,53, então eu acabo de achar a tensão, a queda de tensão em cima do resistor 3, tá? Você viu que tudo isso foi para achar essa queda de tensão aqui, tá? E agora eu posso utilizar uma das variações da fórmula da potência, essa daqui de baixo aqui, ó. A potência em cima do resistor 3, né, é a tensão ao quadrado, né? Que eu acabei de achar que a tensão do REC 3 é igual à tensão em cima do resistor 3, né? Já que a tensão entre os pontos A e B, que eu chamei aqui de A e B, né? Ao quadrado dividido pelo resistor 3, que é de 40, ó, deu 1,82 watts, tá? Inclusive, a corrente que passa em cima do R9, cadê? Não, é R9 não, isso aqui. R7, R8, não, isso aqui é R8, é porque tá tão pequeno aqui, né? R8 é igual à corrente que passa em cima do R7, é verdade, ó. Porque quando ela chega no o 0,32 chega aqui, ó, parte vai pro resistor 3, né? E parte vai pro resistor 7 e o resistor 8. Como eu já tinha achado a tensão em cima do resistor 3, né? Eu consigo achar a corrente agora, né? Já que eu achei a tensão e eu tenho o valor do resistor 3, eu já tinha, né, que foi um dado do exercício, né? Então a tensão acabado de achar, né, que é 8,53 volts e em cima do resistor 3 aqui, então por que que eu chamei REC 2? Quem que é REC 2 aqui? Ah, sim, sim. O REC 2, ele é o somatório, tá? É o somatório do resistor 7 e do resistor 8, tá? O REC 2. Por isso que eu coloquei tudo numa mesma página, esse exercício, porque para você conseguir ver aqui, ó, quem que eu tô chamando aqui para você entender, tá? O exercício aqui. Então, o REC 2, já que eles passam a mesma corrente aqui, e o potencial elétrico entre
o resistor 8 e o resistor 7, você concorda que é o mesmo potencial elétrico entre os pontos A e B, que é o mesmo potencial elétrico em cima do resistor 3 aqui que a gente tinha achado, né? Que é 8,53, tá? E a resistência equivalente 2 é o somatório dessas duas resistências aqui. Por isso que eu coloquei 80 ohms aqui, ó. Fazendo a divisão, deu 0,11. Então, desses 32 aqui, ó, desse 0,32, 0,11 vem para cá e o restante, né, ou seja, 0,32 menos 0,11 vem em cima do resistor 3 aqui, ó. Ó, então, ó, a corrente do I8 é igual à corrente em cima do I7, porque eles estão em série, tá? Beleza. Eu consigo agora achar a potência para eles individualmente. Como eles têm o mesmo valor de resistência, o mesmo valor de corrente flui neles, né? A potência dos dois vai ser igual. Então, ou eu pego, já que são iguais, né? 40 vezes 0,11, que eu acabei de achar, 0,11 amperes, deu 48 watts aqui. Então, com isso, a gente consegue achar tanto a potência, né? Quanto a. Ele quer o quê? Considerando, determine a potência. Ah, não, ele só quer a potência de cada resistor, tá? Então, a gente usou o conhecimento aqui através da lei das potências elétricas, misturado com a primeira lei de Ohm, tá? E através da análise do circuito aqui, ó, vocês estão vendo que, ó, eu tenho uma fonte de tensão, eu tenho uma malha que contém a fonte de tensão e eu tenho duas malhas, né, externas aqui que não tem fonte de tensão, tá? E daí é difícil, vocês viram que foi difícil achar o valor, né, dessas potências aí, né, porque a gente tem que achar basicamente corrente e utilizar a variação da fórmula da potência, né, que usa a resistência, né, vezes a corrente aqui ao quadrado. Agora, para o último exercício aqui, eu não vou terminar ele agora, porque a gente já passou aqui do horário, porque senão o pessoal começa a brigar aqui comigo. Se eu pudesse, eu continuava aqui, ficaria mais uns 30 minutos aqui. O que que eu vou fazer? É porque esse circuito aqui, ó, diferente do 6, né? O 6 eu tenho três malhas e uma fonte de tensão. Agora o 7 eu tenho três malhas, né? Inclusive até o desenho é bem semelhante, né? Só está espelhado. Só que agora eu tenho três fontes de tensão, uma em cada malha. E isso daqui dá um problema danado. Por quê, professor? Porque eu tenho que utilizar conhecimentos que a gente estudou lá no segundo ano do segundo grau, né? Resolução de circuito não, né? De equações lineares, utilizando conhecimento de matriz, né? E determinante, tá? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou somar com essa aula que eu estou gravando agora e o que que eu vou fazer? Amanhã eu vou pegar o gancho, eu vou pegar o arquivo dessa aula aqui e eu vou continuar esse exercício, tá bom? Então vocês vão ver a aula que eu estou terminando agora, mais a continuação desse exercício, porque não dá para ele continuar agora. Para aí a gente conseguir fechar nessa aula aqui com a análise até o circuito 7, tá? É porque eu preciso mostrar o que que é matriz, determinante, regra de Cramer, tá? E vai demorar um tempo aqui considerável, beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado, tá? Então já vou amanhã, né? Antes de postar essa aula aqui, eu vou fazer um complemento da gravação. Vou até usar o mesmo link nosso aqui, né? E vou fazer o split do vídeo aqui, né? Juntar os dois, tá bom? Para que vocês tenham também a análise do exercício 7. Ela é só demorada, tá?
Mas depois que você entender, você vai engrenar, tá bom? Obrigado aí, Márcia, Adelson, Ítalo, Fábio. Valeu, viu? Fica com Deus. Obrigado, pessoal. Boa noite. Boa noite. Olá, pessoal, tudo bem? Como eu prometi ontem, ainda ficou faltando, tá? O exercício 7 da atividade, né? 5 da SAP 1, tá? E aí eu prometi para a gente ter duas aulas, né? Para termos duas aulas, é, uma do dia 23, né? E a do dia 30. Do dia 23 vai ser a atividade um da SAP 2, só relembrando, tá? E do dia 30, como eu já vou estar de férias, eu vou deixar a aula gravada, tá? A aula gravada com a análise da atividade 2. Vai ficar disponível para vocês, como eu já avisei anteriormente, tá? Então vamos continuar aqui. Eu vou juntar esse arquivo que eu estou gravando agora com o arquivo de ontem e daqui a pouco eu disponibilizo para vocês, tá? Então vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui a tela. Então ontem nós finalizamos, né, o exercício 6 aqui, tá? Ficou faltando o exercício 7. O exercício 7, como a gente não tinha um tempo hábil aí, nós precisamos desse tempo por quê? Porque diferente do exercício 6, né? O exercício 6 tem uma fonte e três malhas. Agora, o exercício 7 da atividade 5, ele tem três fontes e três malhas, né? Fica mais difícil. Vocês viram que foi relativamente difícil fazer o 6, né? Que nós tivemos que reduzir o circuito em vários pontos, né? Encontrar a chave. Primeiro foi achar a resistência equivalente. Segundo, foi marcar os pontos aqui, ó, os nós, né, do circuito, o ponto A, o ponto B, o ponto C. E através da resistência equivalente desses pontos, né, entre A e B e C, foi possível encontrar a queda de tensão e finalizar o exercício, né, e misturar a primeira lei de Ohm com a lei das potências elétricas, né? Só assim a gente conseguiu, tá? Agora, quando você aumenta o número de fontes de energia, independente se é contínua ou alternada, com várias malhas, né? Lembra que a malha é esse circuito fechado aqui, né? Essa malha aqui, ela fica praticamente impossível você resolver ela teoricamente, né? Pelo método que a gente utilizou no exercício 6, tá? O único jeito de resolver seria você montar ele na protoboard, vir com o multímetro e fazer as leituras, tá? Então esse seria o único jeito. Agora, utilizando conhecimentos que vocês já tiveram acesso lá no segundo ano do segundo grau, né? Lembra que vocês estudaram circuitos, não, né? Equações lineares, tá? As equações lineares, o método que vocês utilizavam até a oitava série ali, né? Que hoje é o nono ano, é o método de substituição de são duas equações, duas incógnitas, e você substitui uma equação na outra, você consegue achar esse problema, tá? Achar a solução, né, das variáveis. No caso aqui, as variáveis, em vez de ser y, x ou z, né, vão ser as correntes que estão circulando na malha, tá? Então, como é que eu monto esse exercício aqui? Você tem que achar primeiro a corrente da malha, tá? Nem sempre a corrente da malha
é a corrente que está passando no circuito. Primeira coisa que você vai fazer, você vai ver aonde, se é circuito contínuo, né? Você vai ver onde que é o polo positivo e onde é o polo negativo. Primeira coisa. Por quê, professor? Para você saber a circulação da corrente elétrica, o sentido de circulação dela, tá? Isso é fundamental para a resolução do circuito, ó. Na malha que eu chamarei de malha um, a circulação é horária aqui, ó. Na malha 2, que é essa malha aqui, a circulação é anti-horário, tá? E na malha 3, a circulação das correntes é sentido horário, tá? Beleza. Eu encontrei num livro de análise de circuito, é, geralmente eles fazem uma circunferência, né, igual eu desenhei antes aqui. O ideal é você acompanhar a geometria do circuito, porque assim, ó, e aí você ir desenhando a seta nos sentidos aqui, né, para você conseguir montar a equação linear, tá? Beleza. Então, a polaridade da fonte, tá? Já foi visto. Depois da polaridade da fonte, o sentido da corrente elétrica, né? Você vai dar nome para as malhas, ó, malha um, malha 2 e malha 3, tá? Beleza. E agora, professor, né? Como é que eu vou montar essas equações aqui, ó? Eu vou, eu vou começar aqui com essa primeira equação aqui, ó, eu vou até apagar. Lembra lá da a lei de Kirchhoff para as tensões dentro da malha? Vocês já entenderam que é o circuito fechado, ok? Beleza. Então, o somatório das tensões, né? O Kirchhoff diz, né? Somatório das tensões dentro de uma malha é igual a zero. Lembra que eu comentei ontem, quando a gente estava no início da aula, eu comentei que sobre conservação de energia. Nesse caso aqui, a conservação da energia elétrica, né, vai ser uma ideia análoga à conservação da energia mecânica. Lembra que a energia mecânica, ela é dividida em potencial e energia cinética, né? No caso aqui, nós temos a energia potencial da fonte, né? Que ela gera energia e nós temos a queda de tensão que é um consumo de energia potencial. Na hora que eu fecho o circuito, essa energia potencial que a fonte doa para cada componente, resistor, capacitor, indutor, né? Até mesmo um microcontrolador, né? Que é, na verdade, um circuito, um microeletrônico ali, né? Ele tem um encapsulamento, né? Então, eles recebem energia, né? Então, sempre num circuito elétrico tem a fonte, né? Que é igual na sua casa. Quem que é a fonte da sua casa? São as tomadas, né? Que estão ligadas no transformador, no secundário, né? Na baixa tensão, que por sua vez está ligado no primário, no 13,8, que por sua vez está lá na subestação, que energiza o seu circuito, que é, por exemplo, 230 kV, né? Que por sua vez vai chegar lá na hidrelétrica, né? Em uma geradora de energia, que por sua vez tem uma queda de energia, uma queda d'água, né? Que usa o princípio da conservação de energia, tá? Então, a fonte de energia que você tem na sua casa é a tomada. No caso desse circuito, é uma bateria, né? Então, a bateria doa energia, o equipamento consome. Esse somatório aqui, sempre o equipamento que doa energia, ele vai ser positivo. Tem livro que inverte essa lógica, né? A fonte ele coloca lá negativa e o equipamento que recebe é positivo. Mas eu vou utilizar a lógica aqui, tá, pessoal?
Então, a fonte sempre é positiva, tá? Eu vou dar até um zoom aqui. Sempre a fonte vai ser energia positiva, tá? Professor, não estou entendendo essa equação aqui, não. Essa equação aqui são quedas de tensão. Do mesmo jeito, a fonte, o V1, ele não é 30 volts? Sim. E a queda de tensão em cima desse resistor, como é que você calcula? Lembra que você vai calcular pela primeira lei de Ohm, que diz que a resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Como é que eu expresso a queda de tensão em cima de cada resistor aqui na malha? Uai, professor, você pega a equação e isola a tensão, por exemplo, a tensão 1, né? A queda de tensão 1 vai ser em cima do resistor 1, isola, ó, passa para o outro lado a corrente multiplicando, né? Ela está dividindo, aí vai ficar R1 vezes I1, tá? Nesse caso, como eu estou fazendo a corrente da malha, qual que é o conceito matemático e físico por trás da corrente da malha? O conceito é o seguinte: nem sempre a corrente da malha vai ser igual à corrente que passa em cima do equipamento, né? Ou seja, no caso aqui do resistor, no caso do sistema elétrico de potência, nos equipamentos que estão na sua casa, na sua indústria, no seu comércio, tá? Então, nem sempre é essa corrente elétrica. Por isso que você vai substituir, em vez de chamar de corrente 1, né? Você vai chamar de corrente M1, corrente da malha 1, a malha a qual esse resistor pertence. Tranquilo? Ah, entendi, professor. Nesse caso, ó, pela minha experiência aqui, olhando o circuito, a corrente da malha 1 vai ser igual à corrente do resistor 1, nesse caso, já. Já em cima do resistor 2, não vai ser. Ela vai ser uma conjunção da corrente, pelo sentido aqui da corrente, ó, eu vejo que ela é a soma da corrente da malha 1 com a corrente da malha 2, pela direção da orientação da corrente elétrica, tá? Aqui a corrente do resistor 1 é igual à corrente da malha 1. Já para o resistor 2, depois que ele passa nesse nó aqui, ó, vamos chamar esse nó de nó A e esse aqui de nó B, tá? Então, eu tenho a influência, eu tenho a interferência da corrente, tanto da malha 1 quanto da malha 2. Aí, nesse caso, a corrente que passa em cima do resistor 2 vai ser a corrente da malha 1 mais a corrente da malha 2. Entendeu? É nessa pegada, né? É nessa ideia que você vai montar a equação de conservação de energia potencial elétrica aí, tá bom? Beleza, professor. Então, quer dizer que a tensão da fonte, eu vou colocar o valor da fonte, né, que é 30 volts para V1, né? E a queda de tensão em cima do resistor 1, eu vou escrever no formato da primeira lei de Ohm, que é R1 vezes I1. No caso, você vai substituir o da malha 1, tá bom? Que nem sempre é a mesma corrente. Nesse caso é, tá? Para o 1 é, já para o 2 não é. Para o 7 é igual a corrente da malha 2 e assim por diante. Entendi, professor. Então, como é que você monta essa equação? Quando eu falo somatório das tensões da malha, você vai colocar aqui, ó, 30 volts. Lembra que eu falei que o que gera potencial elétrico, ele é positivo, e o que consome potencial elétrico é negativo, tá? Por isso que ele tem esse menos aqui. Esse menos ele não está de graça aqui, ó. Menos R1 vezes IM1, tá? E aí você vai montando a equação. Menos, ó, a corrente elétrica ela vai circulando aqui, ó, menos R2 vezes IM1.
espera aí, professor. Em cima do R2, além de passar a corrente da malha 1, passa a corrente da malha 2, não é? Então, e note, ó, olha a pegadinha do malandro aqui, ó. Como a corrente da malha 2 ela está no mesmo sentido que a corrente da malha 1, por isso que eu falei que ela é negativa aqui, tá bom? Quando eu falo de uma corrente de outra malha que não é a. Você está vendo aqui, ó, escrevi, ó, menos R1 vezes IM1, menos R2 vezes IM1. Agora, outra queda de tensão que tem a ver com a corrente da outra malha, eu só vou continuar com o sinal negativo caso elas estiverem no mesmo sentido, tá bom? Se tiver em sentido oposto, eu vou trocar o sinal, beleza? Só nesse caso. Então, como a corrente da malha 1, depois que ela entra aqui, ó, a corrente da malha 1 entra aqui e a corrente da malha 2 entra aqui no nó A, e as duas vão para o mesmo sentido. Então, como o sentido preferencial, a análise eu estou fazendo em cima da malha 1, eu vou obedecer o sinal da malha 1, que é negativo, ok? Agora, em cima do resistor 3, tá vendo? Em cima do resistor 3, eu tenho a queda de tensão, né, vezes a corrente da malha 1. Opa! Em cima do resistor 3 é o outro resistor que tem a influência de outra malha. Nesse caso aqui é da malha 3. Agora sim, ó, como o sentido da. Lembra que eu falei que você tem que anotar o sentido de cada malha, quando você faz a equação de cada malha aqui, ó, por exemplo, o sentido da malha 1 em cima do R3, né, é menos, é negativo. Só que a corrente em cima da malha 3, né, que eu estou fazendo a análise da malha 1. Porém, a malha 3 em cima do resistor 3, ela influencia. E ela tá diferente da malha 2, ela tá em sentido oposto. Quando ela está em sentido oposto, o oposto do negativo é positivo. Por isso que a equação está positiva aqui. Entendeu? Se você, no início, eu sei que é difícil, tá? Mas quando você pega a manha aqui, você, como se diz, anda sozinho. Depois que você montou a equação, acabou. Agora é só matemática. 30 menos 12, né, que é o resistor 1, vezes M1, menos 10 vezes M1, menos 10 vezes M2, menos 8 vezes M1, mais 8 vezes M3, tá? Então, daqui para frente, né, não é igual o meme lá que é só para trás, não. Daqui para frente é só matemática, é só álgebra, tá? Então, ó, você vai fazendo aqui, somando termos semelhantes, né? M1 com M1 e M2 com M2, beleza. Fez aqui o somatório, né? Chegou essa equação aqui, ó, menos 30 em M1, menos 10 em M2, mais 8 em M3 igual a menos 30. Você lembra que o professor sempre ele multiplicava por menos um e às vezes ele não explicava? Por quê? Para você multiplica por menos um para você obter o resultado positivo aqui nessa primeira equação. Essa é chamada de equação da malha um, tá? O sistema escada, acho que eu comentei com vocês ontem aí, o sistema escada ele faz isso em cerca de milissegundos, é muito rápido. Ele utiliza métodos computacionais aí, né? E ele faz isso em tempo real, tá? Ele utiliza os instrumentos para fazer a medição, né? No circuito elétrico e ele compara com o algoritmo, né? Se tiver algo errado, ou seja, o que está no sistema elétrico está diferente do algoritmo, quer dizer que teve um surto de tensão, quer dizer que teve, sei lá, um curto-circuito fase-fase, um curto-circuito fase-terra e por aí vai, né? Uma sobrecarga, tá? Então ele faz essa comparação e na hora ele já manda o resultado para o operador do sistema lá
falando que tem um problema, né? E para gerar uma OS, né? Para resolver esse problema lá em tempo real, abrir uma chave ali em tempo real. Por isso que o operador do sistema ele fica de plantão, ele trabalha no regime de plantão. Beleza. Fiz a equação um. Note que eu coloquei ordenada aqui, ó, a corrente da malha um, depois a malha 2, da malha 3. Lá, quando você estuda matrizes, né, você geralmente organiza as variáveis, né, a x, y, z, né? Aqui no caso, M1, né, a corrente da malha um, corrente da malha 2, corrente da malha 3, só para você fazer essa ordenação aqui. E aí nas outras, né, eu já vou pular lá para outra, para o final da equação aqui, ó, das três malhas aqui. Agora vocês já entenderam como que monta a equação de cada malha. Eu vou só fazer um comentário aqui, ó. Você está vendo que na malha 2 eu tenho, obviamente, a influência da corrente da malha 2 com a da malha um, porém eu não tenho influência da malha 3, tá? Quando eu não tenho, ó, igual que a equação terminou, ó, 32 m 2 mais 10 m um igual a 48, né? Quando acontece isso, está vendo que eu peguei para ficar igual essa equação aqui, ó, eu coloquei o M1 a primeiro, né, para elas ficarem organizadas, e M2 depois. Quando eu não tenho influência da outra malha, como que eu vou escrever uma equação, né, uma queda de tensão onde não tem a influência dessa outra corrente? Como é que eu faço isso? Eu multiplico, né? Se não tem potencial elétrico, eu multiplico por zero, porque aí a equação volta a ter o formato original dela, tá? Então, em cálculo de matrizes, né, determinantes, né, você faz isso. Do mesmo jeito, a malha 3 aqui, ó, a malha 3 aqui, ó, ela não tem a influência da malha 2, tá? Por isso que na hora que eu finalizei aqui, ó, a equação 3, a malha 2 eu escrevi, ó, 0 vezes M2 é o elemento nulo, né? Eu anularia o 2, mas eu preciso, para montar a matriz, eu preciso dessa variável, né? Só que com zero aqui com a influência, beleza. Montei as três equações, agora é matemática novamente, né? A matriz, pessoal, é só essa organização. Quando você estuda lá no segundo ano, a matriz ela é apenas a organização que você faz dessas variáveis aqui, tá? Você organiza, né? Você coloca a variável que é a corrente da malha um em cima, né, da outra equação da malha um, tá vendo? Você faz essa ordenação e essa matriz aqui, ela é chamada de matriz aumentada ou matriz total, tá? E você tem a matriz dos coeficientes. Professor, o que que é coeficiente de uma equação? É um número que é multiplicado pela variável. Você concorda que a variável você quer achar o valor dela, né? Que é o que a gente está procurando aqui, a corrente em cima da malha um, da malha 2 e da malha 3, tá? Todo número que eu multiplico com a variável, eu chamo de coeficiente multiplicativo, porque eu estou multiplicando ele com a variável. Então, o coeficiente aqui, ó, na coluna aqui da malha um é o 30, o 10, o do 2 é menos 8, do um é menos 8 e assim por diante. Aí existe uma regra para resolver esse sistema de equação que chama regra de Cramer. Para você achar a corrente, né, a variável da malha um, da malha 2 e da malha 3, você vai fazer um cálculo chamado de cálculo de determinante. Professor, como é que é esse cálculo de determinante? O cálculo do determinante, deixa eu pegar ele já pronto aqui, ó. Você vai utilizar uma regra que é chamada de regra de Sarris, tá?
Essa regra de Sarris, ó, você multiplica aqui, ó, os valores da coluna, né, que é chamado, deixa eu colocar aqui a multiplicação, ó, da diagonal principal, tá? Tá vendo, ó, 30 vezes 32 vezes 33 mais, né? Toda a diagonal principal, aqui, ó, multipliquei a diagonal, né? A diagonal do meio aqui. Você sempre tem que multiplicar três números. Aí o que que você faz? Por isso que ela chama de regra de Sarris ou regra da borboleta, porque parece um desenho de uma borboleta aqui, ó. Aí 10 vezes 0 vezes o menos 8. É o equivalente a você dobrar essas duas colunas e colocar aqui na frente. É a mesma coisa, tá? Então você tem que tomar cuidado nessa hora de fazer esse cálculo operacional. Imagina se o operador do sistema tivesse que fazer esse cálculo na mão. Ou se o sistema elétrico de potência ele ia entrar em colapso, né? Por isso que é o computador que faz isso. Você está aprendendo como é que faz, porque se você for trabalhar na empresa de pesquisa energética, na ANEEL, por exemplo, você vai ser o consultor, você vai ajudar o pessoal lá da ANEEL, né? Principalmente os programadores a elaborarem o algoritmo. Você tem que explicar para o programador como que esse algoritmo funciona, baseado em cálculo de determinantes, né, para você encontrar um resultado. Tem vários métodos, tem o método de Gauss, né, tem o de Kramer aí, né, que você utiliza o método de Sarris. E daí, ó, eu coloquei o mais e o menos aqui em vermelho, né? Para você saber, a diagonal principal, ó, é até aqui, ó. Ó, a primeira diagonal você multiplica aqui, ó, 30 vezes 32 vezes 33 mais 10 vezes 0 vezes menos 8 mais menos 8 ó, e 10 vezes 0 de novo, né? Aqui, ó, vezes menos 8, tá? E agora a diagonal secundária, sempre você vai fazer o cálculo aqui, ó, secundária aqui, ó, menos 8 vezes 32 vezes menos 8, né? O resultado, menos com menos dá mais, só que o menos da diagonal secundária, né, ela é negativa, depois ele vai influenciar no cálculo. Quando você faz esse cálculo operacional, né, esse repetitivo aqui, ó, vai dar um número que ele é chamado de determinante, né? Professor, por que que faz esse cálculo aqui? É porque quando você coloca esse cálculo de determinante, né? Isso aqui é o da determinante esqueci de falar, ó. Esse aqui é o da determinante geral aqui, ó, da matriz dos coeficientes. Na hora que você faz o cálculo da determinante, deixa eu mostrar um outro aqui, ó. Ó, a determinante da matriz um aqui, ó, o que que você vai fazer? Aonde eu tenho a coluna dos coeficientes da matriz um, em vez de eu deixar os valores dele, eu vou deixar o valor da igualdade, ó. Tá vendo que o 30 é igual, ó, mas aqui, em vez de 10 ele é 48. Aqui, em vez de menos 8 é 60. Então, da matriz, a determinante da matriz um, que é essa daqui, ó, você vai substituir a igualdade da equação pela, né, na coluna que os coeficientes da igualdade aqui, ó. O 30, o 48 e o 60. Quando for dar 2 lá, eu vou um pouco mais para frente aqui, ó. O dar 2, aonde eu tenho a variável 2, ao invés de 10, 32 e 0, eu tenho 30, 48 e 60. Entendeu a lógica? Do 3 do mesmo jeito, ó. Em vez de menos 8, 0 e 33, eu vou ter 30, 48, 60. Você faz esse cálculo operacional. Existe um site, eu vou mostrar o site aqui para vocês. Tem um site aqui que você faz esse cálculo bem rapidão. É o Matrix Calc. O Matrix Calc, deixa eu ver se. Ah, tá lá na.
Tá lá na página de vocês, ó, tá bem aqui, ó. Aqui, ó, http://matrixcalc.org, tá? É um site em que você consegue fazer esse e outros cálculos operacionais automaticamente, tá? De forma automática aqui, ó, igual eu tô fazendo aqui. Depois acessem ele, tá? E aí, ó, você consegue fazer operação envolvendo matriz, solução de equações lineares, que é igual aqui, ó. Calculadora de determinantes, calculadora de autovalores. Esse autovalor já é lá na faculdade, lá, quando você calcula vetores, tá? Vetores ali num cálculo de determinante, por exemplo, de transformadas, tá? Transformadas de Laplace, transformadas de Fourier. Como se diz, isso é assunto lá para engenharia elétrica, tá? Ok, professor, entendi. Então, fazendo esse cálculo operacional, né, usando a regra de Sarriz, eu vou chegar ao valor das determinantes aqui, ó, da determinante dos coeficientes e da determinante das variáveis, né, ou seja, da corrente M1, corrente M2 e corrente M3, tá? Que dá esses valores aqui, ó, 26.332 e assim por diante. Isso só para você achar a corrente, né, de cada malha, tá? Beleza, ó. Achando o determinante da variável e achando o determinante, que foi o primeiro aqui, ó, você faz a divisão, adivinha, você já acha, agora sim você encontrou a corrente da malha um que é 1,18 amperes, a corrente da malha 2 que é 1,13, e a da malha 3 que é 2,11 amperes, tá? O que que o exercício pede? Ele pede para você achar a corrente elétrica, determina a corrente elétrica que percorre os resistores 2, por isso que eu grifei aqui, ó, 2, 3 e 6. Lembra que você tem que analisar o sentido da corrente? Lembra que eu falei que o um a corrente do um é igual à corrente da malha um. Já o 2 é a corrente da malha um, mas a corrente da malha 2 vai ser igual, vai ser a corrente que passa em cima do resistor 2. E no 6, professor? O 6 é a corrente, é igual à corrente é, da malha 3. E o 3, professor, vai ser a corrente da malha um menos a corrente da malha 3. Tá vendo que é importante você notar os sentidos das correntes das malhas e você fazer essa análise de circuito. Por isso que lá na faculdade, depois de eletricidade, né, quando você faz, por exemplo, o curso de engenharia elétrica, automação, você faz uma disciplina que chama análise de circuito. A análise de circuito é você ver os sentidos dos circuitos. Deixa eu ir para o último slide aqui, né? Para a gente finalizar esse complemento da aula aqui, né? Para a gente cumprir o cronograma aqui, ó. O segundo passo, depois que você achou a corrente das malhas, né? O segundo passo, igual eu falei, a corrente em cima da malha, do resistor um é o quê? A corrente da malha um mais a corrente da malha é, Resistor 2, ó. O do 1, eu coloquei aqui. Não, é o 2 mesmo. Aqui eu errei o coeficiente aqui, deixa eu só corrigir aqui. Malha 2. Ah, tá certo, ó. Eu tinha errado aqui, ó. Malha 2, então é 1,18, né? Mais 1,13, que dá 2, aqui é porque eu tinha feito na calculadora aqui do site, né? Por isso que ele deu 1,185, tá? Beleza, então a corrente em cima do resistor 2 é 2, você pode pôr 2,31, tá? Ou 2,3, que tá correto, viu? Vou considerar como correto. E agora, o que que ele quer saber aqui? Ele quer saber também a potência em cima do resistor 3. Lembra o resistor 3? É a corrente da malha 3 menos o do 2.
Professor, se é um menos o outro, eu não poderia dizer que é do um menos o 3? Pode. A diferença é que o resultado vai ser o mesmo, vai ser 0,93. Só que se eu fizer o um menos o 3, vai dar menos 0,93. Corrente elétrica não existe número negativo, tá? Corrente elétrica, o número negativo, ele indica o sentido da corrente, tá? Então, corrente elétrica, como dizia o padre Quevedo, não existe corrente negativa. Quando você vê o sinal negativo, quer dizer que a corrente está num sentido inverso da corrente normal onde o circuito funciona, tá? Então, de qualquer jeito, se eu subtrair M3 menos M1 menos M3, vai dar negativo, tá? Então, a corrente é 0,93. Beleza, e agora ele não pede a potência em cima do resistor 6? Lembra que no resistor 6 eu só tenho a influência da malha 2. Então a corrente em cima do resistor 6 vai ser igual a da malha 2, que é 1,13. Pronto. Agora, lembra que eu falei que tem a variação do cálculo da potência usando a equação da potência com a primeira lei de Ohm? Quando a gente tem a corrente e o resistor, a gente utiliza essa variação. R vezes I ao quadrado, né? Então, o resistor, que é o 2, não, que é o 10, né, vezes a corrente dele ao quadrado, dá 53,59 watts. Já a potência em cima do resistor 3 é o resistor 3, né, 8 ohms, vezes 0,92 aqui, ou 0,93, 0,93. Dá 6,77 watts aproximadamente. Já em cima do resistor 6, né? É a resistência 7 ohms vezes 1,13, que dá 8,94. Você viu que o mais difícil aqui é fazer análise do circuito, montar as equações de malha, resolver o sistema linear. Depois que você resolveu o sistema linear, calculou as determinantes, o restante fica fácil. Você analisa o circuito, vê o sentido da corrente, quem que está subtraindo, quem que tá somando, e aí você joga na equação, né, da potência, beleza? Então, ó, fechamos aqui o exercício da atividade 5, né, o último exercício. Então, na próxima aula, relembrando o que a gente falou ontem, próxima aula eu vou analisar a atividade um, e a outra aula que vai ser dia 30 eu já vou estar de férias, né? Já vai estar gravada, disponível para vocês. Eu vou deixar, inclusive, disponível já na próxima aula, ela gravada para vocês não ficarem prejudicados, tá bom? Então, já vou deixar o pano aqui esse final de aula, vou fazer juntar com aquela aula de ontem, tá? E logo mais vai estar disponível para vocês essa aula, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima web aula ao vivo. Tchau, tchau, pessoal.